Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Leonardo Oliveira, para lhe ajudar hoje a entender um pouco sobre as funções orgânicas. Nós não vamos nos preocupar hoje com o nome, com nomenclatura de compostos. A gente vai falar só de funções orgânicas e vamos ver como é que a gente consegue identificar cada uma delas e diferenciá-las, ok? Ao final do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para você um link onde você vai ter uma atividadezinha para você tentar exercitar e tentar identificar as funções, certo? E aí eu peço para você que se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho, deixe um comentário para que a gente consiga sempre melhorar mais o nosso canal, ok? Então, como eu havia dito, vamos começar as funções orgânicas. Como é que a gente identifica, pessoal, funções orgânicas? Uma função. O que é uma função? É um átomo ou um grupo de átomos que determinam uma informação, uma característica àquela substância. E aí a primeira função que nós vamos estudar, nós vamos observar hoje, a primeira função orgânica, é a função hidrocarboneto. Então observa aí. O que eu estou vendo na função hidrocarboneto? Eu estou vendo que na molécula, que na estrutura, eu tenho exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, na função hidrocarboneto, eu terei única e exclusivamente carbono e hidrogênio na molécula. Nada mais. Ok? Quando eu falo das funções oxigenadas. Nas funções oxigenadas, a gente vai ter uma quantidade um pouquinho maior. E aí eu coloquei essas três para que você observe uma informação extremamente importante. Essas três funções são funções diferentes com o mesmo grupo funcional, com o OH, é a hidroxila. A hidroxila, pessoal, ela é esse grupo de átomos, o O e o H. Quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples, você tem a função álcool, ok? Quando você tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz ligação dupla, você tem agora a função enol. Não é mais álcool, agora é enol. E quando você tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, você tem a função fenol. Leonardo, por que tem essas outras duas representações aí embaixo do fenol? Porque o fenol, a parte aromática, ela pode ser representada como a gente já conhece, né? Pelo ciclo de 6 membros e a representaçãozinha da ressonância. Como ela pode ser representada por AR ou por essa letra grega, o Φ. Então aí nós estamos falando de fenóis, ok? Função éter. Quando é que eu tenho a função éter? Quando eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então aí eu terei a função éter. Não importa a quantidade de carbonos. Oxigênio entre carbonos, a função será éter, ok? No aldeído eu tenho a carbonila, que é esse C dupla O, ligado a um hidrogênio e a uma cadeia hidrocarbônica, ok? Então aí eu tenho a função aldeído. Na função cetona, eu tenho a carbonila novamente, o C dupla O, só que agora ligado diretamente a carbonos. Tranquilo? No ácido carboxílico, eu tenho a carbonila ligada à hidroxila, que a gente chama de carboxila, ok? Então, quando eu tenho carbonila ligada à hidroxila, que também está ligada a um grupamento hidrocarbônico, eu tenho a função ácido carboxílico. A função ácido carboxílico também pode ser representada por COOH ou então por CO2H. Nós estaremos falando da função ácido carboxílico, ok? Na função éster, a função éster, pessoal, ela é um derivado do ácido carboxílico. Observe, se você tira o hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico e substitui por um grupamento orgânico, por um carbono, você passa a ter um éster. Então isso é o éster. Tranquilo?
No anidrido de ácido. O anidrido de ácido ele é obtido por uma reação de desidratação. Óbvio, como o próprio nome está dizendo, ele é um anidrido. E como é que eu identifico um anidrido? Você tem um C, você tem na mesma estrutura duas carbonilas ligadas diretamente ao oxigênio. Então aí você tem um anidrido. Tranquilo? No sal orgânico. O sal orgânico também é um derivado de ácido carboxílico. E aí a gente faz uma referência lá na química geral. Como é que a gente obtém um sal? Por uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Nesse caso, aqui na química orgânica, o ácido será um ácido orgânico, um ácido carboxílico. E aí, você lembra mais detalhadamente, lá na química geral, como é que ocorre a reação de neutralização. O H do ácido interage com o OH da base, formando a água. E sendo neutralizado, obviamente. Então, do ácido carboxílico, o que foi que você fez aqui? Você retirou o hidrogênio da hidroxila, que é o hidrogênio ácido, hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico, e substituiu por um metal. Pronto. Daí você obteve um sal orgânico. Tranquilo? Nas funções nitrogenadas, observa. As aminas, elas são funções nitrogenadas derivadas da amônia. O que é a amônia? É o nosso NH3. Então, nas aminas aí, se eu observo essa primeira amina, essa estrutura da esquerda, é mais ou menos como se eu tivesse tirado um hidrogênio e colocado um carbono. Eu passei a ter uma amina. Nessa estrutura central, eu tirei um segundo hidrogênio e coloquei um outro carbono. Continuo tendo uma amina. Nessa estrutura da direita, eu tirei o terceiro hidrogênio e coloquei um carbono. Continuo tendo uma amina. Ok? Nas amidas, eu tenho o C-O. Eu tenho a carbonila ligada ao nitrogênio. Ok? Quando eu tenho carbonila ligada a nitrogênio, eu passo a ter uma amida. Tranquilo? Continuando nas funções nitrogenadas. Nitrila, que também pode ser chamado de cianeto, um composto altamente venenoso, ele tem esse grupo funcional, esse grupo de carbonos, o CN. Na isonitrila, carbono e nitrogênio mudaram de lugar, passou a ser NC. No nitrocomposto, você tem o NO2. NO2, os nitrocompostos, são compostos extremamente conhecidos juntamente com as aminas. Né? Nos nitrocompostos nós temos os explosivos, nas aminas nós temos basicamente o odor de peixe. Ok? Por último, nós vamos falar aqui das funções sulfuradas. Nós temos o ácido sulfônico, que é o nosso SO3H. Esse R é um grupamento orgânico. Nós temos um tioéter. O que é o tioéter? É uma estrutura semelhante ao éter. Vocês lembram quando a gente falou do éter? Eu disse que no éter você tem o oxigênio entre carbonos. No tioéter você tirou o oxigênio e colocou o enxofre. Leonardo, eu posso fazer isso? Pode. Oxigênio e enxofre são da mesma família. Então eles guardam características semelhantes. Dentre elas, as ligações que eles fazem. A quantidade de elétrons livres. Então, você pode simplesmente substituir e você passa a ter a função tioéter. Por último, a função tiol. A função tiol ela é semelhante à função álcool. Lá na função álcool você tinha a hidroxila, o OH, ligado a carbono que só faz ligação simples. Na função tiol, você tira o O, coloca o enxofre, e o SH agora ligado a um carbono que só faz ligação simples. Daí você tem a função tiol, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês
tenham tido um bom aproveitamento, espero ter colaborado. Não esquece, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho para toda vida que tiver um vídeo novo você conseguir ver e deixa um comentário para que a gente consiga melhorar o nosso canal, ok? Então, pessoal, valeu, abraço, até a volta.